Você já se pegou, no meio da noite, acordando com aquela necessidade urgente de ir ao banheiro, de novo? Aquela sensação incômoda de ter o sono interrompido, de se arrastar pela casa no escuro, e quando finalmente volta para a cama, custa a pegar no sono de novo. Não é só o cansaço que bate no dia seguinte, mas também a frustração de sentir que a noite de descanso nunca é completa. Para muitos de nós, depois dos 60, isso se torna uma rotina dolorosa, quase um ritual inevitável que aceitamos como parte do envelhecimento. Mas e se eu te disser que, na maioria das vezes, essa interrupção noturna não é uma sentença, e sim o resultado de um erro muito comum, uma pequena falha em nossos hábitos diários que podemos ajustar? É um engano tão sutil que passa despercebido, mas tem um impacto gigante na qualidade do nosso sono e, por consequência, na nossa energia e bem-estar geral. Não é sobre beber menos água durante o dia, muito pelo contrário, a hidratação é fundamental. O segredo está em entender como e quando nosso corpo processa os líquidos. Neste vídeo, vamos desvendar esse mistério, explorando não apenas o grande erro que a maioria comete, mas também algumas outras pequenas mudanças que, juntas, farão você ter noites muito mais tranquilas e sem interrupções. Vamos olhar para hábitos simples e estratégias eficazes que você pode começar a aplicar hoje mesmo para retomar o controle das suas noites e acordar renovado. Fique até o final, pois o que vou revelar pode realmente surpreender você e transformar a maneira como você encara suas noites. Agora, vamos mergulhar de cabeça no primeiro e talvez o maior erro que muitos de nós cometemos, quase sem perceber, e que sabota nosso sono, fazendo com que o corpo precise eliminar líquidos justamente quando deveríamos estar em sono profundo. E não estou falando para você parar de beber água. A hidratação é vital, especialmente para nós que estamos na melhor idade. O problema não é a quantidade total de líquidos que ingerimos, mas sim a forma como distribuímos essa ingestão ao longo do dia e, principalmente, o tipo de líquido que escolhemos nas horas erradas. Pense comigo. Nosso corpo é uma máquina inteligente, mas que precisa de um tempo para processar tudo o que consumimos. Se você ingere uma grande quantidade de líquidos nas horas que antecedem o sono, especialmente bebidas que agem como diuréticos, está literalmente convidando sua bexiga para um trabalho extra durante a noite. E acredite, ela vai aceitar o convite. O grande erro, meus amigos, é concentrar uma grande parte da nossa ingestão de líquidos no final da tarde e à noite. Muitas pessoas têm o hábito de beber bastante água no jantar ou antes de se deitar, seja para tomar um remédio ou simplesmente porque sentem sede naquele momento. Outros, por esquecimento durante o dia, tentam compensar a falta de hidratação acumulando copos de água nas últimas horas antes de dormir. E há também aqueles que, para relaxar, tomam um chá, uma cerveja ou até um vinho. Aí está a armadilha. A recomendação-chave aqui é algo que chamamos de curva de hidratação. Ela sugere que a maior parte da sua ingestão de líquidos deveria ocorrer nas primeiras horas do dia e no início da tarde. Isso dá ao seu corpo tempo suficiente para processar os líquidos, eliminá-los naturalmente durante o dia e esvaziar a bexiga antes que você se deite para descansar. O ideal é tentar reduzir a ingestão de líquidos de forma mais significativa a partir de umas 3 ou 4 horas antes do seu horário de dormir. Por exemplo, se você costuma ir para a cama às 10 da noite, tente não beber grandes quantidades de água, sucos ou outras bebidas depois das 7 da noite. Pequenos goles para um remédio são geralmente aceitáveis, mas evite copos cheios. E não é apenas o volume, mas também o tipo de bebida que faz uma enorme diferença. Algumas bebidas são conhecidas por serem diuréticas, o que significa que elas estimulam os rins a produzirem mais urina. O café, o chá preto,
Alguns chás verdes e as bebidas alcoólicas são os principais culpados. Se você é fã de um cafezinho no fim da tarde, ou de um copo de vinho ou cerveja com o jantar, saiba que essas escolhas podem estar diretamente ligadas às suas idas noturnas ao banheiro. A cafeína e o álcool irritam a bexiga e aumentam a produção de urina, tornando quase impossível passar a noite sem uma interrupção. Substituir essas bebidas por água simples, ou mesmo por chás de ervas sem cafeína, como camomila ou hortelã, bem mais cedo na noite, pode fazer uma diferença espetacular. Pense em como você pode reajustar seu dia. Que tal começar amanhã com um copo grande de água logo ao acordar? E continuar hidratando-se regularmente a cada hora ou duas, com goles menores e mais frequentes ao longo da manhã e do início da tarde. Mantenha uma garrafinha de água por perto para facilitar. Se você tem dificuldade em lembrar de beber água, pode até usar um aplicativo no celular que te lembre de tomar um gole. Ao fazer isso, você garante que seu corpo está bem hidratado, sem sobrecarregar a bexiga na hora errada. Imagine que seu corpo é uma orquestra, e cada instrumento precisa tocar na hora certa para a melodia ser perfeita. A ingestão de líquidos é um desses instrumentos. Tocá-lo no ritmo certo, principalmente evitando a concentração de notas altas no final do dia, é essencial para que a sinfonia do seu sono não seja interrompida. Isso não significa privação, mas sim inteligência na gestão da sua hidratação. E quando você começa a aplicar essa simples mudança, os resultados podem aparecer mais rápido do que você imagina. E não para por aí. Há outros detalhes igualmente importantes que, combinados, podem selar o fim das suas noites interrompidas. Continuando a nossa jornada para noites mais tranquilas, é importante entender que a hidratação é apenas uma peça do quebra-cabeça. Existem outros fatores, muitas vezes negligenciados, que contribuem para essa necessidade de ir ao banheiro durante a madrugada. Um deles está diretamente ligado à nossa alimentação e aos tipos de alimentos que escolhemos consumir, especialmente no período noturno. Assim como certas bebidas, alguns alimentos podem ser irritantes para a bexiga e aumentar a produção de urina, ou simplesmente dificultar o esvaziamento completo da bexiga. Alimentos muito ácidos, como frutas cítricas, laranja, limão, abacaxi, ou tomates e produtos à base de tomate, podem irritar a bexiga se consumidos em grandes quantidades antes de dormir. O mesmo vale para comidas muito picantes ou com muito condimento. Imagine sua bexiga como um balão sensível. Qualquer irritante pode fazer com que ela se contraia mais cedo, mesmo sem estar totalmente cheia. Uma boa estratégia é observar como seu corpo reage a esses alimentos. Se você notar que um prato de molho de tomate ou uma sobremesa cítrica na noite anterior resulta em mais idas ao banheiro, considere diminuir a porção ou consumi-los mais cedo no dia. Optar por um jantar mais leve e menos ácido, talvez com vegetais cozidos e uma proteína magra, pode fazer uma grande diferença. Além disso, o consumo excessivo de sal também pode ser um vilão. O sal causa retenção de líquidos, e quando o corpo finalmente começa a liberar esse excesso, muitas vezes é durante a noite, quando você está deitado e o sistema renal está mais ativo nesse processo de reequilíbrio. Tente reduzir o consumo de alimentos processados e industrializados, que são ricos em sódio, e tempere sua comida com ervas frescas em vez de sal em excesso. Outro ponto crucial que merece nossa atenção é a saúde do nosso assoalho pélvico. Para as mulheres, especialmente após a menopausa e múltiplos partos, e para os homens, particularmente aqueles que enfrentam questões de próstata, a musculatura do assoalho pélvico pode enfraquecer. Esses músculos são como uma rede de apoio que sustenta a bexiga e o intestino, e quando estão fracos, podem levar a uma sensação de urgência ou a um esvaziamento incompleto da bexiga. Já ouviu falar nos exercícios de Kegel?
Eles não são apenas para as mulheres. Homens também podem se beneficiar muito deles. É simples. Você contrai e relaxa os músculos que usaria para interromper o fluxo de urina. Fazer isso regularmente, algumas séries por dia, pode fortalecer significativamente essa musculatura e melhorar o controle da bexiga. Não é algo que se resolve da noite para o dia, mas com consistência, os resultados são notáveis. Pense nisso como ir à academia, mas para uma parte do seu corpo que não vemos. Ninguém sabe que você está se exercitando, mas seu corpo e suas noites agradecem. Além da alimentação e dos exercícios, precisamos considerar também o papel da nossa mente e do nosso corpo como um todo. O estresse e a ansiedade, por exemplo, não são apenas problemas emocionais. Eles têm efeitos físicos bem reais. Quando estamos estressados, nosso corpo libera hormônios que podem afetar o funcionamento da bexiga, tornando-a mais sensível e levando a uma maior frequência urinária. Encontrar formas de relaxar antes de dormir, seja através de uma leitura tranquila, ouvindo música suave ou praticando respiração profunda, pode ajudar a acalmar o sistema nervoso e preparar o corpo para um sono ininterrupto. Evitar telas de celular e televisão nos últimos 60 minutos antes de deitar também é uma ótima estratégia, pois a luz azul desses aparelhos interfere na produção de melatonina, o hormônio do sono. E por fim, mas não menos importante, está o que chamo de preparação para o sono. Isso inclui ter uma rotina noturna consistente. Ir para a cama e acordar mais ou menos no mesmo horário todos os dias, mesmo nos fins de semana, ajuda a regular nosso relógio biológico. E antes de deitar, certifique-se de esvaziar a bexiga completamente. Alguns médicos sugerem uma técnica chamada dupla micção, onde você urina, espera alguns minutos sentado no vaso e tenta urinar novamente. Isso ajuda a garantir que a bexiga esteja o mais vazia possível antes de você se aconchegar na cama. Essas dicas podem parecer pequenas isoladamente, mas quando combinadas, elas formam uma estratégia poderosa para combater as idas noturnas ao banheiro, melhorando drasticamente a qualidade do seu sono e a sua disposição durante o dia. Chegamos ao final da nossa conversa e espero que você esteja se sentindo mais confiante e equipado para transformar suas noites. Relembramos que aquele erro comum que nos faz levantar para urinar durante a noite, muitas vezes se resume à maneira como gerenciamos nossa hidratação, especialmente o volume e o tipo de líquidos que consumimos nas horas que antecedem o sono. A chave é mudar a curva de hidratação, focando a maior parte da ingestão de água para as primeiras horas do dia e reduzindo-a significativamente no final da tarde e à noite, ao mesmo tempo em que evitamos bebidas diuréticas como café, chá preto e álcool nesse período. Não se trata de beber menos, mas de beber com inteligência, dando tempo ao seu corpo para processar tudo antes de você se deitar. Mas vimos que não para por aí. Complementando essa mudança vital, discutimos a importância de observar os alimentos que irritam a bexiga, como os muito ácidos ou picantes, e a atenção ao excesso de sal na dieta. Pequenos ajustes no seu jantar podem fazer uma grande diferença. Também enfatizamos a relevância de fortalecer a musculatura do assoalho pélvico, com exercícios simples como os de Kegel, que são benéficos tanto para homens quanto para mulheres e que podem trazer um controle muito maior sobre a bexiga. E não podemos esquecer o impacto do estresse e da ansiedade. Encontrar maneiras de relaxar antes de dormir, criando uma rotina noturna tranquila e evitando telas, é fundamental para acalmar o corpo e a mente. Por fim, a prática da dupla micção antes de deitar garante que você comece a noite com a bexiga o mais vazia possível. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença na sua saúde e felicidade.
Cada passo que você toma em direção a uma noite de sono mais reparador é um investimento na sua qualidade de vida. Não é preciso fazer tudo de uma vez. Escolha uma ou duas dicas que mais ressoam com você e comece por elas. A consistência é sua melhor amiga nessa jornada. Pense em como seria acordar pela manhã, sentindo-se realmente descansado, com energia para aproveitar o dia, sem aquele cansaço persistente de noites interrompidas. Essa realidade está ao seu alcance. Eu adoraria saber o que você pensa sobre essas dicas. Você já aplicou alguma dessas estratégias? Ou talvez tenha alguma outra que funcionou para você? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Sua história pode inspirar e ajudar outras pessoas da nossa comunidade a encontrar o caminho para noites de sono melhores. E se você achou este vídeo útil e quer continuar recebendo mais informações e dicas valiosas para viver melhor a cada idade, não se esqueça de deixar o seu curtir e se inscrever no canal. Ativando o sininho, você será notificado sempre que tivermos um novo conteúdo fresquinho para você. Sua participação e apoio são muito importantes para nós. Juntos, podemos viver a melhor fase das nossas vidas, com saúde, vitalidade e, claro, um sono de qualidade. Viva sua melhor vida em todas as idades.